Se você deseja emagrecer e não sabe por onde começar, ou se você já tentou emagrecer, mas ainda não conseguiu, já fez de tudo, mas não conseguiu emagrecer e está cansado de viver com dores, com indisposição, não vestindo as roupas que você gostaria, insatisfeita com seu corpo por conta do sobrepeso e da obesidade, eu vou te ajudar aqui nesse vídeo te mostrando os 4 pilares para você emagrecer de forma saudável. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e se você deseja emagrecer, assiste o vídeo até o final. Bom, pra gente começar, antes de falar dos 4 pilares de iniciar esse assunto com vocês, eu queria comentar sobre o emagrecimento rápido, tá? É possível sim emagrecer num ritmo constante, né, que não fique a vida toda tentando emagrecer, mas emagrecer super rápido, né, usando fórmulas mágicas, dietas muito restritivas, não é o melhor caminho, porque você não quer só emagrecer, você também quer se manter magro. E para isso, você vai precisar estabelecer uma nova rotina. Você não pode pensar em seguir uma dieta por um tempo e depois chutar o balde. Né? Você precisa fazer algo que seja sustentável ao longo do tempo. E você vai ver, né, de diversas pessoas que emagreceram ouvindo que elas conseguiram emagrecer e se manterem magras quando elas mudaram a rotina delas, estabeleceram uma nova rotina, uma nova mentalidade, tá? Então isso é muito importante. E essa outra questão, né, do emagrecimento rápido é quanto tempo você levou para ganhar o peso que você tem hoje, né? Provavelmente não foi do dia para a noite, né? E também não será do dia para a noite que você vai perder esse peso, esse excesso de gordura. Então, ter uma expectativa realista sobre essa situação, tá? É possível sim, né, de forma mais rápida, de forma certa, né, saudável, pensando, né, na sua saúde, porque o desejo de emagrecer, né, muito além da estética, que é muito importante, né, dessa questão da autoestima, mas pensando na saúde também é essencial, tá? Então, ter essa expectativa ajustada. E é muito melhor, né, mais leve esse processo quando você foca na nova rotina que você está tendo e não no resultado em si, né, que o resultado vai ser fruto, né, dos hábitos que você vai estabelecer ao longo do tempo, tá? E quero te motivar aqui a acompanhar pessoas que estão nessa jornada do emagrecimento e que também já conseguiram, já passaram por isso. Tem vários aqui no YouTube, né, mostrando, né, esse processo de emagrecer de forma saudável, que é uma forma de se inspirar, né, a ter uma rotina melhor que vai te propiciar a emagrecer também, chegar no resultado que você deseja de uma forma saudável, tá? Então, faça isso para te inspirar, te motivar e te ajudar a ser constante, né, perseverante, né, nesse novo estilo de vida, tá bom? Então, começando a falar dos 4 pilares. O primeiro pilar tem muito a ver com o que a gente já está conversando aqui, que é a mentalidade. A gente precisa ajustar a mentalidade a esse processo. E aí tem dois pontos aqui que eu queria destacar. O primeiro é, se você é aquela pessoa que tá feliz come, tá triste come, tá frustrado come, desconta tudo na comida em quantidades exageradas, ou se você já até tem algum diagnóstico, né, de compulsão alimentar, ou ficar muito ansioso, desconta na comida também, ou triste, desconta na comida. A gente chama isso, né, de muitas vezes um comer transtornado, em excesso, tá? Não necessariamente você tem compulsão alimentar, mas pode ter episódios de comer transtornado. E aí você, né, percebe que tá comendo demais ali, fala, não, vou me restringir, não vou comer isso, aquilo e aquilo outro, tá? Acontece isso, e aí acontece alguma coisa na sua vida, voltado muito nessa questão emocional, algum problema, alguma situação, e você vai lá e desconta tudo na comida. Então você tem esse episódio de comer transtornado. E aí você sente culpa, porque você comeu e você não deveria comer, porque você precisa emagrecer, e aí tem vários pensamentos relacionados a isso. E aí você volta de novo, não, então eu vou me restringir. E aí depois acontece alguma coisa, você come demais de novo, né, tem esse comer transtornado de novo, e aí sente culpa de novo e fica nesse ciclo, tá? Se esse é o seu caso, você provavelmente vai precisar buscar ajuda para resolver essa questão emocional, a lidar melhor com as suas emoções, a equilibrar melhor as suas emoções. Porque a causa, né, da sua relação ruim com a comida são as suas emoções. Então, se você resolve as suas emoções, consequentemente, você vai ter uma relação melhor com a comida, tá? Então, cuidar dessa parte emocional, se esse é o seu caso, vai ser muito importante. Então, buscar ajuda terapêutica, né, de um psicólogo, de um psiquiatra para uma avaliação, é muito importante. Também fazer atividades terapêuticas que tirem o seu foco, né, da comida, encontrar prazer e alívio em outras situações do seu dia, né, que não seja a comida, vai ser muito importante, tá? E o segundo ponto relacionado à mentalidade, né, essa relação com a comida que vai ser muito importante você analisar se for o seu caso, se você tem uma vida muito corrida, com sobrecarga de trabalho, filho, casa, o cônjuge, estudos, muita coisa, você vai, e aí acaba, né, que vive uma rotina muito sobrecarregada, muito estressada, não tem tempo, né, de planejar o que vai comer, de pensar no que vai comer, chega a hora da refeição, que bateu a fome, você já pede um delivery, pede algo que não é saudável, ou então por estar muito cansada, você pensa, não, eu mereço comer uma coisa gostosa, assim, e aí come alguma coisa que não vai fazer bem pro seu corpo, né, que tem um excesso ali de calorias e que tá te ajudando, né, a ganhar peso, né, a contribuir ainda para esse processo de sobrepeso e obesidade, e aí você fica nesse ciclo. Então, se esse é o seu caso, né, de muito estresse, muita sobrecarga, muito cansaço, você vai precisar rever sua rotina e encontrar, né, primeira coisa, organizar sua rotina e encontrar um momento que você se planeja
planeja suas refeições, planeja o que você vai comer, planeja as compras que você vai fazer, o que você vai colocar na sua casa, como se fosse uma obrigação. Você não tem a obrigação, né, de ir trabalhar todos os dias, né, de tomar banho todos os dias, de escovar o dente todos os dias. Essa vai ser, assim, mais uma obrigação, entre aspas, né, do seu dia, mas que é pensando no seu bem-estar, tá? Então, separar esse momento de organização, planejar o que você vai comer como uma prioridade mesmo, né? Talvez não é nem uma obrigação no sentido de peso, mas uma obrigação de um cuidado com você, da mesma forma que você toma o seu banho, né? Porque você, assim, você vai precisar se alimentar. Então, que seja uma comida que vai fazer bem pro seu corpo, que vai, inclusive, te ajudar a ter uma rotina mais produtiva, tá? Porque se você cuida bem do que você come, é o que te dá energia para viver as coisas que você precisa, né? Usar a alimentação ali como um meio mesmo para se nutrir e fazer aquilo que você precisa fazer na sua rotina, tá? Então, esses dois pontos precisam ser alinhados se você se enquadra em algum desses pontos, tá? Então, esse é o primeiro pilar do emagrecimento. Tratar essa parte da mentalidade da relação com a comida, tá? E o segundo pilar que a gente vai conversar aqui é sobre a alimentação, né? E para que o emagrecimento aconteça. E aqui dentro da alimentação, eu vou te dar várias orientações de coisas que precisam ser ajustadas para você emagrecer, tá? E sempre que a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em déficit calórico, que é o quê? Você gastar mais energia, mais calorias do que você consome. E aí, consequentemente, o seu corpo vai usar a energia, né, as calorias que estão estocadas na forma de gordura como fonte de energia, e aí você emagrece, tá? E aí existem alguns cálculos, né, que os nutricionistas fazem para chegar no déficit calórico, mas aqui, sem precisar dos cálculos, eu vou te passar orientações que você vai conseguir fazer esse déficit calórico naturalmente, tá? E aí pensa, se você está consumindo 2.000 calorias, vamos supor, né, 2.500 calorias, e está gastando 1.400, 1.500 calorias para sobreviver, você está com um superávit calórico. Então, se você não está usando, você vai estocar, tá? Mas aí, se você começa com a alimentação, fazer escolhas melhores que diminuem a quantidade de calorias que você consome e faz com os outros hábitos, né, principalmente exercício aqui que eu vou te falar, você aumenta a quantidade de gasto energético, né, que é basicamente o exercício físico, a movimentação, você vai ingerindo menos calorias e aumentando mais o seu gasto. Consequentemente, você vai fazer um déficit calórico, tá? E aí, pensando na alimentação, né, o que a gente pode fazer? A primeira coisa a ser feita é organizar os seus horários de comer. Então, você vai ter uma rotina, café da manhã, almoço, lanche, jantar, tá? Você não vai ficar beliscando entre as refeições. Você vai parar para comer o café da manhã, vai parar para comer o almoço e assim as outras refeições, mas não vai ficar beliscando. Por quê? Primeiro que isso prejudica a sua percepção de fome e saciedade. Então, você não tem tanta essa noção, assim, esse conhecimento, essa observação do seu corpo, você não consegue perceber isso de uma forma clara. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que é muito mais fácil você comer muito mais calorias do que você precisa, beliscando, tá? Porque você não tem noção ali de quantidade que você está consumindo. Então, estabelecer os horários da refeição e seguir isso, muito importante. E esses horários precisam estar de acordo com o ciclo circadiano. E esse ritmo é o quê? É o ritmo das atividades biológicas no nosso corpo, né, num período de 24 horas. Então, as coisas no nosso corpo vão acontecendo a cada 24 horas. Então, respeitar esse ciclo de dia e noite, luz e escuridão. Então, de dia, quando tem luz natural, a gente vai comer. Quando está escuro, que não tem mais luz natural, a gente vai dormir, tá? Então, respeitar esse ciclo. E sempre proteger esse horário de alimentação e jejum. Então, por exemplo, toma um café às 7, 8 horas da manhã, vai fazer a última refeição por volta das 19, 19h30, e esse é o seu período alimentar, de 7, 8 até as 19. Depois, das 19 até as 7, 8 horas da manhã do outro dia, é jejum, tá? Então, pensar dessa forma, organizar os seus horários dessa forma, ok? E aí, já que você não vai beliscar mais, você vai começar a fazer o quê? Beber água, tá? Porque muitas vezes você belisca também, além de ser um hábito, né, que muitas vezes é construído, pode ser por sede, uma falsa percepção de fome. Você acha que você está com fome, come alguma coisinha, de repente está com fome de novo, e na verdade é sede, tá? Então, beber água vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Primeiro, para o metabolismo, né, funcionar melhor, o nosso corpo funcionar melhor. Segundo, para você não comer mais do que você realmente precisa. Então, acordou e já bebe água, né? Uma quantidade boa, de uns 500 ml. Entre as refeições, água também. Entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o lanche da tarde, muito importante, tá? E o ideal é assim, você multiplicar 35 ml de água para cada quilo de peso corporal que você tem, tá? Por exemplo, se você pesa 70 quilos, você vai multiplicar 70 por 35 e o resultado é a quantidade de água que você deve beber no dia. Então, primeira coisa, organizar os horários, né? Parar de beliscar, ter os horários estabelecidos para as refeições. Segunda coisa, beber água, tá? Terceira coisa, pensando agora nas escolhas alimentares que você vai fazer. Você vai reduzir ou evitar ao máximo que você conseguir aqueles alimentos que têm muitas calorias em poucas porções, numa porção pequena, e que também tem poucos nutrientes, né? Vitaminas, minerais. Então,
pães, bolos, biscoito, fast food, os doces, né, chocolate ao leite, sorvete, as sobremesas, os ultraprocessados, né, toda aquela parte do supermercado que é embalada, né, salgadinhos, chips, macarrão instantâneo, tudo que é muito processado, os embutidos também, né, igual mortadela, presunto, mussarela, peito de peru também. Tudo isso você vai começar a evitar, porque esses alimentos têm muitas calorias em pouca quantidade, muito açúcar, muito sódio, muita gordura. Eles também têm muitos aditivos químicos que o nosso corpo não reconhece e atrapalham todo o nosso processo, né, de queima de gordura. Então, toda a nossa parte intestinal também. Então, todos esses alimentos você vai começar a evitar, tá? E aí, o que você vai comer? Você vai comer aqueles alimentos que normalmente têm poucas calorias e são muito densos nutricionalmente. Então, tem muitas vitaminas, minerais, compostos bioativos, tá? E que alimentos são esses? Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, as sementes, as oleaginosas também podem entrar, por mais que elas tenham um pouquinho mais de gordura, né? Mais calorias. Elas podem entrar em quantidade moderada também. E proteínas, né? De origem animal, ovos, peixe, frango, carnes, preferir as carnes magras. Então, essa vai ser a base da sua alimentação. E aí, como você vai organizar essa alimentação no seu dia? Então, a gente vai começar com o almoço. Para eu te explicar, tá? Depois a gente vai pro jantar, depois os lanches, né? Café da manhã e lanche da tarde. Então, no almoço, o que você vai fazer? Você vai dividir o seu prato ao meio. Metade do seu prato você vai colocar os vegetais, crus e cozidos. Então, todos os vegetais folhosos, né? Alface, rúcula, agrião, mostarda, couve, ora pronobis, qualquer folha você vai colocar nessa parte, tá? Outros vegetais, né? Tomate, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, que dá pra comer cru, né? Você pode colocar aquele ali também. E também os cozidos. Abóbora, chuchu, abobrinha, vagem, quiabo, a cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor também dá pra comer cozido, né? Você vai encher o seu prato com esses vegetais, tá? Não é só uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate. Realmente colocar bastante vegetais, porque é isso que vai te dar saciedade, tá? E também te nutrir, né? Esses alimentos são muito ricos nutricionalmente, né? Vitaminas, minerais, os compostos bioativos. Então, muito importante ter uma quantidade considerável. Pode colocar um fiozinho de azeite ali por cima, pode colocar um pouquinho de uma semente, né? Às vezes chia ou linhaça. Meia colher de sopa, não precisa ser muito semente de abóbora, de girassol, tá? Então, vai fazer isso. Depois, na outra metade, você vai dividir em dois. Então, um quarto você vai colocar arroz e feijão, ou então uma batata, ou baroa com lentilha, por exemplo, ou feijão com a baroa, ou arroz com a lentilha, e pode ir variando, né? Então, sempre os tubérculos, né, igual batata doce, mandioca, inhame, baroa, vão ser substitutos do arroz, né? Pode ser um arroz branco, pode ser um arroz integral, e pode ter feijão também, lentilha ou grão de bico, não tem problema. Nesse um quarto. No outro quarto, você vai colocar alguma proteína de origem animal, né? Algum alimento que é a fonte de proteína. Pode ser frango, peixe ou carne vermelha mesmo, prefiro os cortes mais magros. E aí, quando você for comer, você vai começar pela salada. Pelo menos as 3, 4 ou 5 primeiras garfadas, você vai comer pelos vegetais, legumes crus ou cozidos, tá? Isso é importante para controlar o índice glicêmico daquela refeição. Tem até um vídeo que eu fiz sobre índice glicêmico aqui. Se você deseja emagrecer ou simplesmente ter saúde, vai ser muito importante você assistir, tá? Vou deixar aqui para você ver. Então, comece pelos vegetais, né? E depois pode comer o prato normalmente. Esse vai ser o seu almoço. E você não vai repetir também, tá? É muito importante os vegetais para isso, para te dar saciedade. E você não ficar com fome, porque se tiver com fome, tá errado, tá? Não vai repetir, não vai ter sobremesa, também tá líquido com as refeições, vai ser importante. E no jantar, você vai fazer igual ao almoço, essa mesma estrutura. Meio prato de vegetais crus e cozidos, um quarto proteína de origem animal, o outro quarto de arroz com feijão, aquilo que você deseja ali, né? Tubérculo, alguma coisa, alguma fonte de carboidrato ali, tá? E aí, evitar fazer os lanches no jantar, porque é muito mais difícil você ingerir a quantidade de proteína, de fibras, né, de vegetais no dia, se você lancha no jantar, tá? Então, incluir uma refeição como almoço no jantar é muito melhor, tá? E vai te dar saciedade também, né, que acaba sendo um volume maior, você consegue comer mais vegetais também. Então, almoço e jantar vai ser isso. Nos lanches, né, tanto café da manhã quanto lanche da tarde, você pode comer qualquer uma dessas refeições que eu vou te dar de exemplo aqui. Então, pode ser, por exemplo, primeiro, né, sempre vai ter fruta. Sempre precisa ter fruta e também uma fonte de proteína. Então, pode ser ovos mexidos, por exemplo, com mamão, com aveia ali, pode ter umas castanhas também. Pode fazer uma vitamina, né, se você suplementa, por exemplo, whey proteína isolado, que é o que eu mais gosto de indicar para evitar qualquer desconforto gastrointestinal. Você pode fazer uma vitamina também com whey e aí usar, por exemplo, uma dose do whey, água de coco, uma banana e morango. Ou pode colocar um cacau também para dar esse gostinho de chocolate, fica muito gostoso também. Ou pode ser muffin de frango com alguma fruta que você deseja, pode ser manga, pode ser morango, pode ser melão, ou uma panqueca de banana, um omelete com alguns vegetais também.
Então você pode ir variando tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde essas opções. Evitar os industrializados, né? Biscoitinho, muitas vezes eles vêm lá com anúncio fit, mas na verdade não são fits, né? Você pode ler a lista de ingredientes, que é muito importante também, para você aprender a fazer escolhas melhores, tá? E também comer alguma coisa nesses horários para não chegar nem no almoço nem no jantar com uma fome absurda, tá? E aí que você vai descontar depois da comida e ter algum comer transtornado ali. Então fazer as suas refeições de maneira equilibrada, né? Dessa forma que eu expliquei aqui, tá bom? Uma outra coisa muito importante é você observar a sua saciedade, aprender a ouvir os sinais que o seu corpo está te dando. Então comer quando você está com fome e não comer quando não está com fome, tá? E quando sempre que você estiver fazendo uma refeição, o ideal é você parar de comer até você estar 80% satisfeito. Então é aquela coisa assim, eu já estou satisfeita, cabe mais um pouquinho, mas eu já não estou mais com fome. E aí você para de comer, dessa forma você vai se regulando, tá? Muito importante isso. E a água vai ajudar muito nisso. E também ter as refeições nos horários estabelecidos também, porque aí o seu corpo vai se adaptando a essa nova rotina, tá? E uma coisa, né, que eu até comentei anteriormente, não é pra você passar fome, né? Se o corpo está sinalizando fome, né, você realmente quer comer aquela coisa porque está com fome, é porque ele está precisando de energia ou de nutrientes. Essa é a forma do corpo nos comunicar isso, tá? Então, fome não é pra passar, mas provavelmente você passe vontades, tá? Principalmente esse questão do paladar doce, de fast food, né, porque são alimentos que são hiperpalatáveis, né, que geram esse desejo mesmo, então talvez você passe essas vontades. Mas fome não é para passar. Então, aprender a se observar vai te ajudar muito nesse processo por conta disso, tá bom? E o terceiro pilar que a gente vai comentar aqui é o movimento. Como a gente comentou, a gente quer um déficit calórico e para não ter que restringir tanto na alimentação, a gente vai aumentar o nosso gasto energético. E para isso a gente precisa se movimentar, tá? E aí, duas coisas. Primeiro, se movimentar ao longo do dia, evitar ficar muito tempo sentado, né? Levantar, buscar uma água ou ir ao banheiro mesmo, se alongar um pouquinho durante o dia. Isso vai ser muito importante, já vai ajudar muito nesse gasto energético. E a segunda coisa é um exercício físico, que você se programa para ir fazer. E aí, se você está sedentário, né, nunca fez nada, ou já tem muito tempo que não faz e quer voltar, comece com aquilo que vai ser possível você manter. Se são 10 minutos de caminhada, faça 10 minutos de caminhada todos os dias. Aí, nessa primeira semana, fez os 10 minutos. Na segunda semana, você vai começar a fazer 20. E aí, aquela caminhadinha mais rápido, sabe? Você não fica pensando muito em caminhar devagar, você vai mais rapidinho ali. Terceira semana, 30 minutos. E assim você vai aumentando. Se você já deseja iniciar na academia, se matricula numa academia e vai, aí coloca a sua meta. Vão ser 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, e nos outros dias eu vou fazer uma caminhada. Ou eu vou começar, não vou fazer academia agora, mas vou começar todos os dias, 30 minutinhos, fazer um exercício aqui que eu procuro no YouTube, algum HIIT, alguma dança, algum pilates aqui que tem aqui disponível no YouTube, ou vou fazer um pilates mesmo, né, em alguma clínica ou algum estúdio, vou fazer o pilates. Decida o que você vai fazer, mas você precisa se movimentar. Tá? Primeiro, para aumentar esse gasto energético que a gente comentou. E segundo, para você emagrecer com saúde, com qualidade. Por quê? A gente quer perder o emagrecimento que a gente precisa perder gordura e ganhar massa muscular. Né? Proteger essa massa muscular, porque a chance, né, de emagrecer nesse processo de perder peso e perder gordura e massa muscular é alta. Então, para evitar isso, o que a gente precisa fazer? Exercício físico fundamental. Né? Às vezes até pezinho em casa que você tiver, ou pesos adaptados que você pode fazer alguns exercícios, ou usar o peso do próprio corpo, que você vai estar usando sua massa muscular no seu corpo. Eu preciso disso. Se ela está usando, eu preciso preservar a massa muscular. Então vai evitar a perda de massa muscular. E segunda coisa que a gente comentou anteriormente, que é a alimentação. Manter uma quantidade adequada de proteína, de ingestão proteica, tá? Então o exercício vai ser muito importante nesse processo. E acaba acelerando também o processo no que você depende só da alimentação, ok? E por último, nosso quarto pilar para o emagrecimento é um sono de qualidade. E aí não é dormir só porque tem que dormir, tá? Por que vai ser importante o sono para o emagrecimento? Por alguns motivos. Primeiro deles, se a gente não dorme bem e uma noite mal dormida, já faz com que desequilibre alguns hormônios. Entre eles a grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome, e a leptina, que é o hormônio que sinaliza a saciedade. Então, se a gente não dorme bem, a grelina, que é o hormônio da fome, aumenta, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, diminui. Então, a chance de você não conseguir seguir a alimentação dormindo mal é alta. A chance de você querer muitos alimentos, né, hiperpalatáveis, com carboidratos refinados, doces, também é muito mais alta. Então, dormir bem vai te ajudar a controlar o seu apetite, ter um apetite mais regular e seguir aquela alimentação que você se propôs, tá? Então, fundamental para isso. Segunda coisa, se a gente não dorme bem, a gente fica menos sensível à insulina. O que acontece? Sempre que a gente come, a glicose aumenta no sangue, né? O açúcar no sangue aumenta. E esse açúcar não pode ficar no sangue, essa glicose não pode ficar no sangue. Então, o que o corpo faz? O pâncreas libera a insulina para pegar essa glicose e levar para dentro da célula para nos dar energia.
Só que se a gente está muito sensível à insulina, a insulina fica com mais dificuldade para como se fosse abrir a célula ali, a portinha da célula, para a glicose entrar. Então o que o pâncreas pensa? Nossa, a insulina está com dificuldade, né? Eu vou liberar mais insulina para ajudar. E aí esse excesso de insulina que acaba ficando ali no sangue, por a gente estar resistente à insulina porque não dormiu bem, esse excesso de insulina favorece o acúmulo de gordura, tá? E dificultando, né, o emagrecimento, essa perda de gordura corporal. Então, para a gente ficar sensível à insulina, para a gente lidar muito bem com a glicose, a gente precisa dormir bem. Terceiro ponto, se a gente não dorme bem, a gente aumenta cortisol. Cortisol, que a gente fala que é o hormônio do estresse, ele, quando ele está alto, ele favorece o acúmulo de gordura e a perda de massa muscular. E também atrapalha as nossas noites de sono, tá? Então, dormir bem para controlar o cortisol e ele estar em níveis adequados vai ser fundamental para evitar essa tendência ao acúmulo de gordura e a perda de massa muscular. E por último, né, a quarta coisa que acontece é que o GH, o hormônio do crescimento, ele é liberado à noite em sono profundo. E ele vai favorecer o ganho de massa muscular e a queima de gordura. Então, se a gente não dorme bem, a gente não usufrui desses benefícios que o hormônio do crescimento nos traz, tá? Então, vai ser fundamental. E como que seria o ideal? Primeiro, você tem que acordar descansado, tá? Acordar descansado vai ser o seu parâmetro para saber se você está dormindo bem ou não. E aí, para dormir bem, dormir cedo, porque a gente tem que seguir o ciclo circadiano, lembra disso? Então, por volta das 10 horas até 10h30 ali, entre 9h30 e 10h30 seria o ideal, e acordar depois de pelo menos 8 horas de sono. Então, por volta das 6, dormiu às 10, acordou às 6, acordou descansado, dormiu bem, esse é o seu ideal. Tá? Tem gente que vai ficar bem com 7 horas, tem gente que vai ficar bem com 9 horas, e aí você tem que descobrir o que é o ideal pra você, tá? Mas o mínimo são 7 horas de sono, tá? E precisa ser um ambiente escuro pra gente produzir melatonina, né, adequadamente, então tem que ser completamente escuro, um breu mesmo. E também precisa ser no mesmo horário todos os dias e de acordo com o regime circadiano, igual eu falei, né? Cedo. Não pode, dormir meia-noite e acordar às 8. Não é a mesma coisa que você dormir às 10 e acordar às 6, tá? Então, quanto mais cedo, melhor, tá? Esses são os 4 pilares que eu queria trazer aqui pra você que deseja emagrecer. Então, ter uma mentalidade adequada, alimentação, movimento e sono vai ser muito importante nesse processo de emagrecimento. Se você está nessa jornada, compartilha aqui como tem sido. Aqui nos comentários, coloca aqui se você também tem alguma dúvida. Vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar também com aquela pessoa que você sabe que precisa, que tá tentando emagrecer e não sabe por onde começar. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E se você deseja um acompanhamento mais de perto, eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser um prazer te ajudar nesse processo. Um beijo e até o próximo vídeo.